Capítulo 162, Batalha Feroz. Todos os patriarcas sorrirão. O que o Yanxiong disse não estava errado. Nili usou apenas alguns materiais, poção e óleo vermelho, ainda assim muitas bestas demoníacas morreram sem ter nenhum sangue derramado e lâminas desembainhadas. Isso por si só pode permitir à Cidade da Glória evitar um monte de vítimas. Essa contribuição é inegável. Ezong e Eshel se entreolharam e Eshel sorriu. Ezong sabe que Eshel propositadamente disse isso na frente de todos os patriarcas, ajudando Nili a ter suas contribuições gravadas em suas mentes. No futuro, os patriarcas reconhecerão Nili. Ezong olhou para a infinita horda de bestas demoníacas. Cidade da Glória tem vivido sempre sob ameaça, tendo que enfrentar os ataques da horda de bestas demoníacas a qualquer momento. Ninguém sabe em que dia a cidade será destruída. Se Nili é realmente capaz de proteger Cidade da Glória, em seguida, se casar com Yun'er não seria muito. Se Yun'er casar com Nili e ele se tornar o senhor da cidade, talvez seja a melhor escolha. Exceto, pensando em Ean, Ezong não podia deixar de soltar um leve suspiro. Ele olhou para Ean, que estava usando uma armadura de batalha, em pé sozinho na torre de vigia distante. Sua figura solitária era como uma estátua. Esperemos que Aner possa ser mais compreensivo. Embora o talento de Ean não seja tão ruim, em comparação com a atual Yun'er e Nili, ele é bem inferior. Além disso, ele não fez contribuições notáveis para a Cidade da Glória, e tem apenas uma base instável. As contribuições de Nili eram grandes demais, ofuscava Ean. Mesmo se Ean quisesse lutar, ele provavelmente não seria capaz de vencer. Ean sentiu alguma coisa e olhou para a direção de Ezong da torre de vigia. Ele nunca imaginou que Nili tivesse um método tão infinito na manga, matando centenas de milhares de bestas demoníacas. Entre eles, estavam duas fileiras rancouro negro. Ean gradualmente entendia por que Ezong iria colocar a atenção sobre Nili. Ele também ouviu que o arranjo das 10.000 bestas demoníacas também foi estabelecido por Nili. Apenas com base nessas duas contribuições de Nili sozinho, seria muito difícil para ele competir. O punho direito de Ean ficou apertado, suas unhas afiadas cravadas em suas palmas. Apenas uma dor aguda seria capaz de facilitar a aceitação relutante e ressentimento em seu coração. A posição do senhor da cidade estava apenas dentro de suas vistas, mas ele era simplesmente incapaz de obtê-lo. Ele ficou vendo ficar mais e mais inalcançável. Ean lembrou o que Shanxiu disse. Se ele é incapaz de reivindicar a posição do senhor da cidade, então ninguém tem permissão para reivindicá-la. Os olhos de Ean ficaram vermelho escarlate, mordeu os dentes e pensou interiormente: isto é o que vocês me forçaram a fazer. Agora, no topo da muralha da cidade, Lu Piao, Weinan e o grupo foram incapazes de conter sua excitação. Eles também usaram os bambus para matar dezenas de bestas demoníacas. Lu Piao ficou na muralha da cidade, de frente para o vento frio soprando e riu: essa horda de bestas demoníacas não parecem ser muita coisa. Vendo a expressão satisfeita de Lu Piao, Xiao Shui ficou simplesmente chateada. Apenas um pouco mais cedo, ele estava choramingando e agora, ele está sendo complacente. Ela até pensou em chutar Lu Piao para baixo na parede. Não se alegrem muito cedo. Desta horda de milhões bestas demoníacas, nós só conseguimos destruir 1/10 deles. Duzi estava um pouco sem palavras. Isso era apenas o começo da horda de bestas.
Além de Lupial ser brincalhão, o resto estavam bastante sérios. Afinal, a horda de bestas demoníacas já passaram através da terceira linha de defesa. Em seguida, quantas cartas de trunfo ainda poderiam usar? A terceira linha de defesa realizada por meia hora, matando dezenas de milhares de bestas demoníacas de vento e neve. No entanto, estas bestas demoníacas de vento e neve ainda estavam marchando para a frente. As bestas demoníacas foram gradualmente ficando mais perto da cidade. Rumble, a porta da cidade, de repente sofreu um impacto. Rápido, despejou óleo vermelho para baixo. Um grupo de combatentes derramaram os baldes de óleo vermelho por trás deles e, em seguida, acenderam uma faísca. Bum! Chamas estavam subindo para os céus. Abaixo da porta da cidade, essa é a quarta linha de defesa. As chamas engoliram inúmeras bestas demoníacas. A área abaixo da muralha da cidade já se transformou em um mar de chamas com as bestas rugindo freneticamente. A cena era simplesmente infernal. Os guardas nas paredes estavam totalmente armados, pronto para entrar em batalha a qualquer momento. Uma vez que a quarta camada de defesa fosse quebrada, em seguida, a batalha seria com lâminas brancas. Naquela hora, eles não teriam escolha, para enfrentar os demônios. As bestas estão chegando nas paredes. Uma exclamação podia ser ouvida de longe. O óleo vermelho se transformou em uma chama intensa. Embora as chamas estavam engolindo muitas bestas demoníacas, havia ainda algumas bestas demoníacas rancouro que conseguiram chegar até as paredes. Os especialistas de várias famílias também imediatamente seguraram as espadas em suas mãos. Rugido. As poucas bestas rancouro que conseguiram chegar até as paredes balançaram suas garras ao redor, quebrando vários guardas até a morte. Naquele instante, o sangue encharcou as paredes. Asterisco Volch. Asterisco asterisco Volch. Asterisco asterisco Volch. Asterisco. Várias figuras brilharam em direção às bestas demoníacas rancouro. Todas essas pessoas eram especialistas de classificação rancouro, havia até mesmo algumas fileiras de ouro negro. Eles viriam juntos para matar rapidamente as bestas demoníacas rancouro negro e jogar seus corpos nas paredes. Uma luta intensa irrompeu em cima das muralhas da cidade. Embora houvesse algumas baixas, em comparação com as hordas de bestas demoníacas do passado, é muito melhor. No passado, quando a horda chegasse, eles iriam até as muralhas da cidade e se dividir em grupos. Depois disso, haveria uma luta intensa com lâminas, como um moedor de carne, matando muitos em um instante. Desta vez, as bestas demoníacas eram comuns, basicamente, morriam no mar de chamas. Apenas uma pequena quantidade foi capaz de carregar até as muralhas da cidade. Além disso, as bestas demoníacas não podiam suportar as chamas ardentes. Com as chamas, a sua capacidade de combate caía. Especialistas de várias famílias no topo das muralhas da cidade matavam elas constantemente quando subiam a muralha. Baldes de óleo vermelho estavam sendo derramados para baixo, e ondas de chamas iriam engolir as bestas demoníacas. A intensa luta em cima das muralhas da cidade continuou, e Nili também estava ansiosamente comandando. Embora tenha havido uma grande quantidade de óleo vermelho, esta situação só pode ser mantida por algumas horas no máximo. No entanto, Nili já passou o padrão de inscrição e materiais relacionados para a Associação de Alquimistas para começarem a fazer garrafas explosivas de sangue demoníaco.
Uma vez que o óleo vermelho estivesse terminado, eles iriam usar as garrafas explosivas de sangue demoníaco. Até agora, não houve qualquer necessidade de qualquer patriarca tomar medidas, no entanto, eles estão em alerta. Envie imediatamente alguns dos homens de volta para a família, faça com que todos na família tragam qualquer óleo utilizável aqui. Hoje, papai vai queimar esses demônios, o Yanxiong gritou. Várias pessoas da família Oyan imediatamente partiram para recolher óleo vermelho. Patriarcas de diversas famílias também enviaram alguém de volta para recolher óleo vermelho. Mesmo que eles não fossem capazes de ter qualquer óleo vermelho por um ano, eles teriam o prazer de usá-los para destruir estas bestas demoníacas. Se os cidadãos de Cidade da Glória soubessem que o óleo vermelho pode ser usado para combater as bestas demoníacas, eles provavelmente irão contribuir com todo o óleo vermelho em suas casas sem qualquer hesitação. Ezung olhou para a distância, seu olhar caindo sobre as dezenas bestas demoníacas de classificação ouro-negro dentro do exército. Estas bestas demoníacas ouro-negro são as existências mais perigosas. Toda a horda é comandada por elas. Os combates caíram em um estado de ansiedade. A área abaixo da muralha da cidade é como uma enorme máquina de carne de moagem, dezenas de centenas de demônios foram mortos, e o topo da muralha da cidade estava mergulhado em batalha. Já houve milhares de mortos, com centenas de mortes. No entanto, a situação atual ainda é aceitável para a Cidade da Glória. Embora Nili estivesse comandando os lutadores, de repente ele sentiu como se estivesse em um mundo vazio. As inúmeras bestas demoníacas abaixo as paredes lamentaram, suas vozes pareciam estar ficando cada vez mais longe. Inúmeras bestas demoníacas, eram como se inúmeras almas flutuassem no ar. Nili podia sentir a quantidade incontável de força da alma reunindo nele. Toda essa força da alma estava correndo no reino da alma de Nili, sem a intenção de parar. Bum! 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 Sob o impacto de tudo isso na força de alma, seu reino de alma subiu freneticamente. O reino de alma de Nili sentia como se estivesse a ponto de explodir. O movimento de seu corpo se tornou muito lento. As sobrancelhas de Nili ficaram apertadas, como um acidente realmente tinha acontecido em um momento tão crucial. Asterisco Vosh. Asterisco asterisco Vosh. Asterisco asterisco Vosh. Asterisco. Um lote de bestas demoníacas rancouro foram até a muralha da cidade. Duzi, Lupial e o resto se fundiram com os seus espíritos demoníacos, respectivamente, e se envolveram na batalha. Duanjian assumiu a liderança e foi para o lugar aonde tinha mais bestas demoníacas rancouro. De repente, duas bestas demoníacas rancouro foram em direção a Nili. Nili, tenha cuidado. Xiaoninger de repente percebeu a reação estranha de Nili. Nili parecia estar em transe com as sobrancelhas trancadas e parecia que ele estava com muita dor. Ela imediatamente foi em direção a Nili, sem nenhuma preocupação para si mesma. Eziun também notou a estranheza de Nili. Ela observou Xiaoninger ir para a frente para salvar Nili quando as duas bestas se lançaram em direção a Nili. Se ela não os parasse, tanto Nili e Ninger estariam definitivamente em perigo. Eziun controlou imediatamente o espírito demoníaco Rainha da Neve, duas tempestades se formaram nas mãos e ela jogou-as para as duas bestas. Eziun tinha apenas Goldran com uma estrela e essas duas bestas demoníacas eram, pelo menos, de 3 estrelas rancouro. No entanto, Eziun não se preocupava com a diferença.
As duas tempestades pousaram sobre os corpos das duas bestas demoníacas, fazendo com que seus corpos parassem um pouco. Técnica parede de gelo. Ezium rapidamente gritava enquanto o espírito demoníaco da Rainha da Neve controlava a energia do elemento água, formando uma parede grossa por trás de Nili e Xiaoninger. Bum! As duas bestas demoníacas atingiram a parede de gelo. Eles soltaram um gemido e recuaram. Neste momento, o rosto de Ezium ficou um pouco pálido com um traço de vazamento de sangue de sua boca. Com sua força atual, de frente para duas bestas demoníacas Rancouro 3 estrelas ainda era muito difícil para ela. Quando Xiaoninger empurrou Nili para fora do caminho, ela agradeceu Ezium com um olhar. Foi Ezium que salvou ela e Nili. Bum! Xiaoninger e Nili caíram fortemente no chão. Xiaoninger também não podia deixar de soltar um gemido. Embora seu cultivo já havia atingido o rancouro, ela era um espiritualista demoníaco. Portanto, seu corpo físico não é muito poderoso. Depois de rolar para fora, ela ficou pressionando o peso de Nili. Ninger, tome Nili e cuide dele em primeiro lugar. Ezium disse com uma voz ansiosa. Ela continuou a controlar a Rainha da Neve e bloqueava a frente de Nili e Xiaoninger. Ezium, você... Xiaoninger olhou para Ezium, sentindo uma leve dor em seu coração. Ela ainda se lembra do tempo em que ela era muito jovem, quando elas costumavam ser melhores amigas. No entanto, quando o tempo passou, Xiaoninger gradualmente compreendia a distância entre elas. Ezium é a filha do senhor da cidade, e ela não é nada. Ela teve que enfrentar o destino de ser casada com os outros, se casar com aquele bastardo, Shenfei. Ela estava cheia de tristeza. Ela sempre trabalhou duro, tentando mudar o seu destino. Depois disso, Nili ajudou a curar sua doença e fez dela a pessoa mais talentosa dentro de sua família, portanto, ela foi capaz de se livrar desse destino assustador antes que ela fosse capaz de se sentir aliviada. No entanto, a única de quem Nili gosta é Ezium. O destino sempre jogava uma piada sobre ela, tudo é para Ezium. No entanto, quem o salvou hoje foi Ezium. Xiaoninger tem um grande bom coração, ela também não podia suportar ver nada acontecendo com Ezium e lembrou-lhe, dizendo, você deve ter cuidado. Nili sofreu uma concussão anteriormente e estava voltando lentamente. De repente, ele sentiu que ele estava sendo pressionado em algo, sentindo algo abaixo dele. Um toque suave e a fragrância de uma mulher chegou a ele. Ele abriu os olhos com força, ele viu que era Ninger. Eles estavam separados por uma fina camada de roupas, então ele era capaz de sentir vagamente seu corpo voluptuoso. A consciência de Nili se tornou um pouco mais clara, vendo a expressão ansiosa de Xiaoninger e ele estava um pouco atordoado. De repente, ele lembrou, anteriormente, o seu reino de alma de repente sofreu um impacto. Parecia haver duas bestas de classificação rancouro indo em direção a ele e foi Xiaoninger que o salvou. Nili, você está acordado? O que lhe aconteceu antes? Você nos matou de susto. Xiaoninger, vendo Nili acordar, ficou aliviada. De repente, sentiu que Nili ainda estava colado nela, o rosto dela de repente ficou vermelho. Ela rapidamente balançou Nili, vamos, levante-se. Ziun ainda está nos defendendo das bestas demoníacas, e estamos em uma posição perigosa. Como Nili continuou colado nela, ela queria empurrar Nili.
Mas ela temia machucá-lo, e causar ainda mais danos ao Nili já ferido. O contato pele a pele deixou ela tímida e ansiosa. Nili não prestava atenção às suas reações. Tanta força a alma tinha levado às pressas para o seu reino de alma, levando-o a sofrer com o impacto. Seu corpo ainda estava um pouco fraco. Ouvindo o que Xiaoninger disse, ele rapidamente operou a sua força de alma. Depois de ter tanta força de alma em seu reino de alma, o seu reino de alma parecia ter expandido um pouco. Nili descobriu o porquê. Com tantos demônios morrendo no campo de batalha abaixo, haveria uma grande quantidade de força de alma que sai de seus corpos. A força de alma parecia ter sido controlada, e entrou no seu corpo. Devido à causa, o reino de alma de Nili foi incapaz de absorver uma quantidade tão grande em tão curto espaço de tempo, e por isso que esta situação se formou. Nili levantou-se com grande dificuldade, mas ele sentia como se o seu reino de alma estivesse sendo picado. Essa luta fez Nili fazer uma careta de dor. Nili, como está se sentindo? Xiaoninger ansiosamente perguntou, apoiando rapidamente Nili. Não é bom, eu preciso refinar minha força de alma um pouco. Disse Nili. Ele vigorosamente sentou de pernas cruzadas, e imediatamente começou a refinar a força da alma em seu reino de alma. Recuperando rapidamente, para poder mais uma vez entrar em batalha. A fim de evitar que Nili fosse atacado, Xiaoninger ficou vigiando do lado de Nili. Embora especialistas de várias famílias tivessem matado muitas bestas demoníacas, a quantidade de bestas demoníacas rancouro e prata subindo nas paredes estavam aumentando, e eles estavam entrando em uma batalha amarga. Eziun fundiu-se com o seu espírito demoníaco Rainha da Neve, seu corpo se esquivava dos ataques das duas bestas rancouro. Uma pequena tempestade de neve se transformou em uma espada que disparou em direção às duas bestas demoníacas. Bum! Bum! Os pingentes de gelo explodirão, causando apenas uma ligeira pausa nos movimentos das duas bestas. As duas bestas demoníacas rugiram furiosamente e se lançaram em direção a Eziun, fazendo com que ela seja incapaz de se esquivar a tempo. Embora ela seja capaz de superar a classificação em batalha, ainda é incapaz de lidar com dois rancouro 3 estrelas de uma só vez. Vendo Eziun em perigo, Xiaoninger ficou agitada. Apenas quando ela estava se preparando para salvar Eziun, uma besta demoníaca foi em direção a Nili. Vendo essa situação, Xiaoninger se fundiu com o espírito demoníaco e bateu as asas e parafusou como um raio em direção à besta demoníaca.